Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a utilizar o operador IN no SQL para SQL Server 2012. O IN é um filtro de múltiplas condições. Tá? Ele permite determinar se um valor qualquer corresponde a um valor em uma subconsulta ou lista. Tá? O IN ele sempre retorna true ou false, verdadeiro ou falso. E ele pode substituir o OR, o operador lógico OR, em queries. Uma query é uma consulta, tá? Com mais de uma condição. Então, o IN é um operador bastante interessante e ele pode ser aplicado a subconsultas ou a listas de valores. Tá? A sintaxe é bem simples. Expressão de teste, IN, e aí entre parênteses você coloca a subconsulta ou a lista. Nessa videoaula vamos trabalhar com lista. Depois, mais para frente, nas próximas videoaulas, nós vamos aprender a trabalhar com subconsultas, tá? Subqueries, que são consultas um pouquinho mais trabalhosas, um pouquinho mais complexas, mas bastante interessantes também. Mas nessa videoaula, listas. Tá? Note que você também pode utilizar o not in, tá? O não em, para inverter o filtro criado com o in. Então você tem na verdade o operador in e o operador not in. Tá? Nós vamos ver exemplos de ambos aqui. Então, vamos começar trabalhando com este exemplo aqui. Vou colar esse exemplo lá no SQL Server. O que faz esse exemplo? Eu vou selecionar todos os dados da tabela de livros, onde o ID do autor esteja em, veja o operador in, é um filtro, em, e aí entre parênteses uma lista de valores, 1,2. Tenho dois valores. Então, o que essa expressão vai fazer? Vai verificar o ID do autor de cada registro, e toda vez que o ID do autor estiver dentro de 1 ou 2, ou seja, for um número dessa lista, ele retorna os valores das outras colunas. Tá? Então, vamos executar. Clico em executar. Está lá. Ele trouxe apenas dois registros. Um cujo ID do autor é 1 e outro cujo ID do autor é 2. Tá? Os outros registros cujos ID de autor são de outros valores não são retornados, porque ele apenas traz os que estão dentro desta lista. Eu alcançaria o mesmo resultado se utilizasse uma cláusula OR. Poderia ter feito where id autor igual a 1 or id autor igual a 2. Só que, obviamente, o código fica maior. E quanto mais valores eu tiver para comparar, maior vai ficando o meu código. Então, é mais simples utilizar o operador in. Também posso utilizar o not in. Basta colocar a palavrinha not aqui na frente. E agora ele vai me retornar todos os dados da tabela livros cujo ID do autor não esteja dentro dessa lista, ou seja, não seja nenhum e nem 2. Então vamos executar. Olha que interessante, ele trouxe todos os nomes de livros, ISBNs e datas, e os IDs de autor são 3, 4 e 5. Veja que não tem nenhum ID do autor igual a 1 ou igual a 2, porque eu utilizei aqui na frente a palavrinha not. Então eu neguei o filtro de múltiplas condições in. Tá? Ele localiza todos os itens que têm o ID de autor 1 e 2 e traz os outros itens, né? Os itens que não têm esse ID de autor. Beleza? Então, esse é um uso básico do filtro de múltiplas condições IN. O outro uso é em subconsultas, que é um tópico que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, porque ele é mais complexo. Espero que você tenha entendido como utilizar o operador IN. Tá? Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, Boston Treinamentos. Só dá um clique aqui embaixo. Curta a nossa página do Facebook também para receber atualizações de vídeos novos todos os dias. E até a próxima.